Vocês viram com a professora até aqui, onde é que a gente está? Em que ponto da história? Em que capítulo da história, né? A gente está no nutriente indo para a corrente sanguínea para ser assimilado, para poder ser aproveitado por qualquer célula do organismo que precise se manter viva, né? A gente viu até onde, na nossa primeira aula também, a gente parou aqui, porque para poder continuar sobre o que a gente vinha falando, se eu não me engano, a gente parou nessa balancinha aqui do tônus inibitório, né, que foi um extra que a gente viu no finalzinho. A gente teve que ir para a parte de absorção, de gestão, para poder ter uma visão macro de tudo que vai ser comentado ao longo do curso, porque não adianta a gente simplesmente já ir comentando o metabolismo dos nutrientes sem mencionar, sem destrinchar de verdade, assim, com riqueza de detalhes, como vocês viram com a professora Cassiane, como tudo isso acontece para esse nutriente poder ser aproveitado. Sem falar que muitas das etapas que vocês viram até agora possuirão interseções com vários dos processos de regulações neuroendócrinas que nós veremos a seguir, envolvendo justamente nisso que a gente chama de tônus inibitório, que por sua vez envolve aquele conceito importantíssimo que é de retroalimentação, no nosso caso, retroalimentação negativa. E como alguém sempre pergunta, e a positiva? Calma, a gente vai entender, certo? Primeiro quero que vocês entendam o que é um tônus inibitório. É algo que está sempre estimulando a sua própria inibição. Parece ser contraditório, né? Mas é algo que se regula a si mesmo através do tônus inibitório. Então, tentando ser menos abstrato, voltando àquela história da abstração, né? Hoje a gente vai voltar um pouquinho para o campo da abstração, a gente vai ter mais conceitos, a gente vai ter mais ideias gerais, certo? Essa imagem da balança, eu que criei, na verdade, eu nunca encontrei isso em nenhum livro, mas é a forma com que eu acho interessante para a gente entender. O que é que tem menos, lembrando, não é início nem fim de nada. Isso aqui é um ciclo, é um processo. Eu vou começar a explicar a partir daqui o tônus inibitório, mas justamente tudo que é tônico, tudo que é um tônus, gente, tônus é algo que está sempre oscilando em função de uma tentativa de manutenção de um equilíbrio que nunca vai acontecer. Isso é um tônus, é uma variação constante, é um equilíbrio dinâmico. Então, essa balança aqui a gente representa momento ela aumentando, momento ela diminuindo, mas não para numa situação nem em outra. Ela está sempre de uma para outra. É como se fosse algo que estivesse indo do branco para o preto, mas nunca está no branco, nunca está no preto. Sempre está em tons de cinza entre um e outro. Essa é a analogia que eu gosto de fazer. Então, o que é que está mais leve? O que é que tem menos numa situação que a gente começa a explicar a partir dela? Em uma situação que a gente tem menos efeitos necessários, efeitos que serão causados por algum hormônio, se tem menos efeitos necessários, o componente circulante que esse hormônio regula também está diminuindo, ou os efeitos causados por esses componentes também estão diminuindo. Nesse momento aqui, o que é que acontece? Se tem menos efeitos necessários, o que significa? Eu estou precisando de mais efeito. Eu estou precisando de um recrutamento desses componentes circulantes maiores. Eles precisam aumentar. Precisa haver mais desses componentes na circulação. Então, a necessidade por esses efeitos está maior nesse momento. Isso é algo bem óbvio, né, gente? E os estímulos também são mais necessários nesse momento. Os estímulos estão, na verdade, não é que nem que eles sejam mais necessários, os próprios estímulos estão aumentados nesse momento, porque a necessidade por eles está aumentada, certo? À medida que isso vai acontecendo, que eu estou precisando, os estímulos estão aumentando, as necessidades estão aumentando, os estímulos vão acontecendo e as necessidades vão sendo supridas. Tem que haver uma comunicação, então, entre o quê? Entre os componentes circulantes, entre os efeitos necessários, os efeitos que esse hormônio, que essa substância neuroendócrina buscará causar, com
aquele secretor com a glândula ou a célula que secreta esse comunicador, que é o hormônio, né? Tem que haver uma comunicação entre ambos. Por exemplo, se eu mando alguém mandar um recado por mim, eu sou a célula secretora, e eu mando alguém mandar o meu recado, quem é esse alguém? É o hormônio. Eu preciso saber se aquela pessoa para quem eu mandei o recado através desse menino de recado recebeu e se aquele recado foi efetivo. Então eu preciso me comunicar. Então, esse efeito, esses dois lados dessa balança estão sempre em comunicação. Existe uma transferência, existe uma rede de sinais de um para o outro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, que é muito importante. Vocês não encontram essa abordagem nos livros, vocês não encontram essa introdução de forma mais conceitual, mas que eu percebo que quando a gente vai estudar propriamente dito o efeito de cada hormônio, isso aqui acaba se tornando necessário ter havido esse entendimento conceitual prévio. Então, à medida que os estímulos aumentam, que as necessidades começam a ser supridas, como é que os estímulos conseguiram suprir essas necessidades? Através dos hormônios. Os hormônios respondendo a esses estímulos foram lá nas suas células-alvo, recrutar, estimular essas células-alvos a fazer o que elas fazem para buscar esses efeitos necessários e estabilizar, tentar manter um equilíbrio desse componente circulante. Então, a partir desse momento, a balança ela começa a mudar, até que chega a um ponto em que ela está numa situação invertida. Eu já tenho um efeito demais, eu já estou, não é nem que seja efeito demais, os efeitos estão aumentando, os componentes circulantes estão aumentando já em resposta ao hormônio. Nesse momento, o que é que está acontecendo? As necessidades começam a diminuir, né? Por quê? Elas começam a ser supridas. Os estímulos em resposta a isso têm que diminuir também, porque as necessidades que eles comandam diminuíram. Então, essa balança ela começa a mudar. E lembrando novamente, é óbvio que o que a gente vai falar hoje bastante é a respeito dessa comunicação de um lado para o outro, como que o alvo se comunica com o seu regulador e vice-versa. É um ciclo. É isso que a gente chama de tônus inibitório. Quais são as substâncias e quais são os sistemas que comunicam, então, o alvo com o seu regulador e vice-versa? Basicamente, a gente precisa de um sensor dessas respostas para avisar o regulador, né? Para avisar a célula secretora. Quem são esses sensores? A gente vai falar de situações em que a própria célula endócrina, ou seja, a própria célula que secreta o hormônio, ela sozinha, ela tem a capacidade de ser sensora daquilo que ela regula, certo? A gente vai ver exemplos práticos disso, mas também, na maioria dos casos, né, o sistema nervoso central, com suas aferências e eferências, irão comunicar efetor com o seu regulador via neuroendócrino também. Além disso, existe, independentemente das necessidades agudas ou a médio prazo também, existem o que a gente chama de padrões circadianos ou pulsos de secreção, que a gente sempre vai falar, que já está geneticamente programado naquela espécie, naquele organismo, que também não deixa de ser uma espécie de comunicação, porém essa comunicação é uma comunicação automática, independente. Claro, ela nunca vai acontecer de forma independente, né? Porque ela estará sempre sofrendo dos estímulos que estão acontecendo, sejam externos ou internos daquele organismo, mas quem gera esses estímulos automáticos, programados, é o sistema que nós chamamos de fotoneuroendócrino. Essa expressão recente, complicada, mas que não tem nada demais, a gente vai já entender. Então, os sensores são esses. O sensor pode ser a própria célula endócrina, pode ser o sistema nervoso central, e dentro do sistema nervoso central, claro, estarão inseridos todas as aferências que partem, não é nem exatamente aferências, é o próprio sistema fotoneuroendócrino. Está muito abstrato, eu sei, mas a gente vai definindo cada caso, eu prometo. Como é, então, que acontece essa rede de informação? Partindo do sistema nervoso central que recebeu
as aferências, recebeu as informações já interpretadas, gente, todos os estímulos serão, quase todos, né? Em algum, menos os casos em que a própria célula endócrina é sensora de si mesma. Mas aqui, destacando os casos em que o sensor é o sistema nervoso central, esses estímulos, eles são processados por quem? Pelo sistema nervoso central. Ele recebe as aferências, processa e manda a ordem. Então, falando de sistema nervoso, o que é que acontece que envolve o sistema nervoso dessa forma com o sistema endócrino? Dessa forma, aqui indo para o lado direito, a gente tem um exemplo bastante interessante que a gente vai falar mais à frente, que é quando esse sinal partindo do sistema nervoso central, você tem neurônios que inervam diretamente, vindo lá do sistema nervoso central, já inervam com receptores colinérgicos a própria glândula, no caso da célula adrenomedular, que fica aquela glândulazinha lá em cima dos rins. Ela é como se fosse um gânglio modificado. A gente vai falar dela quando a gente vai falando das catecolaminas suprarrenais. Ela recebe já via sinapses mesmo, porém, aliás, não é bem uma sinapse porque essa célula não é uma célula nervosa, né? É uma célula endócrina. Então, essas substâncias que serão secretadas por esses neurônios aqui, essa acetilcolina que vai inervar essa glândula, gente, se configurará como neurohormônio. Lembra dos conceitos que a gente viu na primeira aula? Na primeira aula, a partir de agora, a gente vai aplicar esses conceitos. Esse neurohormônio, então, vai excitar essas células aqui, da célula da adrenomedular, que secreta catecolaminas. Essas catecolaminas, nesse caso aqui, não estão sendo secretadas por neurônios, estão sendo secretadas por glândulas endócrinas, vão para a corrente sanguínea e vão ter os seus efeitos. Isso aqui a gente vai ver bem mais na frente. Eu estou preparando o terreno para vocês. E aqui à esquerda, um outro caso que começa a ficar mais complexo é o quê? Partindo do sistema nervoso central, você tem um neurônio pré-ganglionar. Esse neurônio pré-ganglionar, que sempre vai ser via acetilcolina, vai fazer sinapse com gânglios dos quais partem neurônios pós-ganglionares aqui do sistema nervoso simpático ou parasimpático. Aqui os estímulos começam a se diferenciarem, um por acetilcolina e outros por catecolaminas, principalmente a noradrenalina, inervando pós-ganglionarmente glândulas endócrinas. Quer dizer que glândulas endócrinas respondem a inervações simpáticas ou parasimpáticas? Exatamente. É exatamente isso, ok? Por exemplo, a célula beta do pâncreas. Ela é inervada e ela responde de forma diferente a estímulos simpáticos e estímulos parasimpáticos. A gente vai falar bastante sobre isso. A resposta para isso é liberação de hormônios, seja mais ou menos. Mas não são as únicas vias as únicas redes de transporte de comunicação. Um exemplo que a gente sempre dá é o da insulina, né? Já que a gente vai falar muito de metabolismo, já introduzindo uma introdução prévia do que a gente vai falar já lá nas últimas aulas, mas a gente já, para a gente ter noção do que é que será investigado nas nossas aulas, aqui são os processos que regulam a secreção da insulina. A insulina ela envolve uma ampla gama de secreção, ou de regulação da sua secreção. A gente está falando aqui do sistema nervoso central, sistema nervoso como sensor. Então, é esse processo que está aqui no meio. Vocês viram isso aqui com Cassiane. Como ingerir uma refeição estimula receptores de estiramento do trato digestório, né, baroreceptores, que fazem sinapses, que eles são aferências que fazem sinapses lá no sistema nervoso central, ou seja, o sistema nervoso central está funcionando aí como receptor desses sensores da presença do alimento. Eu estou resumindo bastante isso aqui, se alguém perguntar para vocês mais detalhes a respeito dessa comunicação, vocês já viram um microcosmos incrível que é essa comunicação aqui, vocês já viram tudo isso. Lá no sistema nervoso central, essa informação será processada e de lá partirá quem? O neurônio eferente, simpático ou parasimpático, que inervará essa célula beta do pâncreas, regulando a secreção da insulina. Então, isso aqui é um exemplo clássico do sistema nervoso central
como sensor. E o que é esse fotoneuroendócrino? Calma, a gente vai já falar, ok? Existem os casos também em que não existe somente essa regulação do sistema nervoso central, células endócrinas que têm a capacidade de perceber, de ser sensora dos seus próprios efeitos, né, daquilo que regula ela mesma. A célula endócrina como sensora. É a regulação que a gente chama de regulação endócrina. Por que endócrina? Aqui não estará envolvendo uma substância nervosa secretada por um neurônio. Aqui, nessa situação, vocês não vão ver eu falando de neurônio secretando nada. Aqui é só substâncias endócrinas. Claro, depois a gente vai misturar tudo, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma glândula endócrina, acompanhe os quadrinhos aqui, que secreta um hormônio, você já sabe o que é isso aqui, né? Corrente sanguínea e tudo, não vou ficar retomando os conceitos que a gente já viu na primeira aula. Esse hormônio, então, chega no seu órgão-alvo, onde estão as suas células-alvo, que tem receptor para ele, especificidade, afinidade, tudo aquilo que a gente já comentou. Nesse órgão-alvo, o que é que esse hormônio vai estimular? Os efeitos fisiológicos controlados por esse hormônio. À medida que esses efeitos fisiológicos vão acontecendo, gente, os próprios efeitos fisiológicos sempre acarretarão em alteração de algum componente circulante na própria corrente sanguínea, como, por exemplo, a glicemia, a glicose sanguínea. Uma vez alterando esse componente circulante, a própria célula endócrina que secretou esse hormônio, que regula esse componente circulante, ela tem a capacidade de perceber se esse componente circulante aumentou ou diminuiu para, assim, regular o quanto ela está secretando de seu hormônio, através do tônus inibitório que a gente começou a aula de hoje falando. É isso que a gente chama de retroalimentação, né? De uma vez por todas o que é retroalimentação negativa e por que ela é negativa ou por que ela não é positiva, já que a gente vai falar tanto sobre isso. E ela sempre vai ser uma importante via reflexa de regulação da secreção de qualquer substância endócrina ou neuroendócrina. Por que ela é uma retroalimentação? Porque, gente, uma substância secretada por essa célula, dessa glândula, que foi secretada em função de se controlar algum efeito, de se aumentar algum efeito. À medida que esse efeito aumenta, à medida que o efeito vai acontecendo, o próprio acontecimento do efeito, o aumento do efeito, vai fazer o quê? Começa a inibir a secreção do próprio hormônio que o estimulou. Por isso que é negativo, porque é algo que regula aquilo que veio antes dele de forma negativa, porque está avisando, ó, tá dando certo já, está aumentando aqui, então pode secretar menos o hormônio. Quando esse efeito diminui, o que é que acontece? Uma diminuição do efeito, gente, acarreta uma diminuição da retroalimentação negativa. Você não pode chamar isso de retroalimentação positiva, por favor. O que está acontecendo aqui é a diminuição da retroalimentação negativa. Se a retroalimentação negativa diminui, a glândula endócrina entende que, opa, está na hora de eu voltar a secretar mais o hormônio, porque os efeitos já estão começando a diminuir. É a história daquela balancinha, a manutenção desse tônus inibitório. Vamos lá. A retroalimentação negativa ela também é influenciada não só pela glândula endócrina em si se autorregulando. Por exemplo, essa regulação pode se dar por nutriente também. Um caso claro é o da própria glicemia, né? Por quê? Porque no caso da glicose, vem glicose de fora, né? Então, a célula beta, ela se autorregula, o estímulo principal para ela é a glicose, ela se autorregula, mas no momento em que aumenta ou diminui uma glicose, em que vem uma glicose, que vocês já viram como é que isso acontece, vem da dieta e ela começa a ser assimilada, a presença daquele nutriente vai afetar a quantidade de quê? De componente circulante que é regulado por esse hormônio. Porém, esse aumento desse componente circulante nessa situação
não foi desencadeada pela ação do hormônio, simplesmente ele aumentou porque apareceu mais, veio de fora, veio de algum lugar. Então, essa regulação também se dá por nutriente e vai afetar a retroalimentação negativa, uma vez que é o mesmo componente circulante que é regulado por aquele hormônio em questão, certo? Voltando aqui no caso da insulina, como é que isso acontece? A própria presença da glicose. A glicose sanguínea, o aparecimento, o aumento da concentração plasmática de glicose estimula as células beta do pâncreas a secretar insulina. Quem é que avisa para as células beta do pâncreas que, ó, apareceu mais glicose aqui no sangue? Ninguém. Ela mesma é a própria glândula, a própria célula endócrina que tem sensibilidade à oscilação de glicose no sangue. Ela mesma percebe isso. É um exemplo claro de uma glândula regulando a si mesma através do efeito que ela mesma regula. E como seria essa regulação por nutriente? Seria a própria glicemia, a própria glicose vindo de algum lugar, ou pela dieta, ou sintetizada pelo fígado, pela gliconeogênese também. Se a glicemia aumenta, então isso vai afetar o estímulo que que vai influenciar a secreção da insulina pelo pâncreas também. Claro que o que acontece é tudo ao mesmo tempo, né? Vocês estão vendo aqui que a célula beta do pâncreas recebe vários desses sinais também, sinais químicos também, da presença da glicose no lúmen, também estimula, vocês já viram isso com a Cassiane também, quais são as substâncias que são secretadas, algumas incretinas, enfim, que vão estimular também. O que acontece, na verdade, é sistema nervoso central, a capacidade sensora do sistema nervoso central, junto com a capacidade sensora da própria glândula, junto com a regulação por nutrientes e, às vezes, ainda um padrão automático pré-estabelecido de forma circadiana, né, um estímulo pulsátil pré-programado automático de algum hormônio, como acontece também com o cortisol, que tem respostas agudas, mas também tem respostas, tem padrões que ele já vai seguir independente do estímulo do estímulo mais agudo ao qual ele vai tentar responder. E o que acontece quando o alvo de uma glândula, o que acontece quando o alvo de uma glândula é outra glândula? Aqui que a história começa a ficar mais legal. Não que não estivesse legal ainda, né, gente? Quando o alvo de uma glândula é outra glândula, o hormônio secretado pela primeira glândula vai estimular, vai regular o efeito fisiológico da sua célula-alvo. Isso aqui não muda. Quando essa célula-alvo é uma glândula, qual é o efeito fisiológico aqui, gente? Efeito fisiológico de uma glândula é o quê? É a secreção de outro hormônio. Não deixa de ser um efeito, mas nesse caso aqui, o efeito é a secreção de outro hormônio. E qual vai ser, então, o componente circulante regulado aqui? É a concentração plasmática desse hormônio que a gente chama de hormônio 2, né? É o quê? É um hormônio regulando a secreção de outro hormônio, que pode regular outro, que pode regular outro, e assim por diante. Isso tudo dentro do que a gente chama de retroalimentação negativa também. São os mesmos conceitos, certo? Isso é o que a gente chama de eixo endócrino, um eixo endócrino ou neuroendócrino, porque de uma glândula para outra pode ter participação do sistema nervoso central também, ok? Um caso claro de eixo endócrino, na verdade é o eixo endócrino, é o eixo hipotálamo, hipófise, glândula periférica. Lá no sistema nervoso central, você vai ter o processamento de todos os estímulos. Quando eu falo processamento de estímulos, eu estou falando de estímulos externos, internos, estímulos automáticos, pulsáteis, obedecendo padrões circadianos também. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, esses sensores aqui que serão interpretados no sistema nervoso central para gerar um padrão de estímulo, pode ser a própria célula endócrina lá no final, pode ser o sistema nervoso central
e o sistema fotoneuroendócrino, que é o responsável por criar os padrões circadianos, que a gente vai já ver também. Acontece, e como é que acontece, então, num eixo, a retroalimentação, né? Ela começa a ficar um pouquinho mais complexa, porque eu tenho vários níveis de regulação. O primeiro conceito que a gente tem que lembrar é o quê? Quando tem uma glândula que secreta um hormônio, cuja célula-alvo é outra glândula, eu estou tendo que um hormônio que controla a secreção de outro hormônio. Hormônio que controla a secreção de outro hormônio, nós podemos chamar de hormônio trófico, ok? Então, lembrem desse nome, hormônio trófico. Pode existir em um eixo vários hormônios tróficos, hormônio trófico 1, hormônio trófico 2, hormônio trófico 3 e assim por diante. Depende da quantidade de glândula que regula uma a outra nesse eixo. Um esquema conceitual de como isso acontece é esse aqui, dessa forma. A gente tem que quem são, quais são os locais, as etapas desse eixo hipotálamo-hipófise. Começando pelo hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso central, né? O hipotálamo, ele secreta substâncias que regulam a adenopófise, que é uma glândula. Então, eu tenho uma região do sistema nervoso central regulando uma glândula que secreta hormônios que regulam quem? Outras glândulas. É assim que a coisa acontece. E como é a retroalimentação? Partindo aqui, a gente tem os fatores de liberação. O fator de liberação que vem lá do hipotálamo são o que, gente? Se o hipotálamo é uma região do sistema nervoso central, quais são as células do hipotálamo? São neurônios. Então, esses fatores de liberação aqui que vão regular a hipófise são o quê? São neurohormônios. Por que não são neurônios? Desculpa, por que não são neurotransmissores? Porque não é neurônio com neurônio. Lembra? O conceito da primeira aula, são neurohormônios. Regulam a adenopófise. Já a adenopófise secretam os hormônios tróficos. Em alguns casos, gente, não é errado eu chamar os neurohormônios hipotalâmicos reguladores da adenopófise, não é errado eu chamar eles de hormônios tróficos também não. Mas, na verdade, eles são neurohormônios com função de trofismo também, porque eles regulam outra glândula, né? São mais conceitos. À medida que esse estímulo acontece, o hipotálamo estimulando a adenopófise estimulando outra glândula, a quantidade de hormônio secretado por essa última glândula aqui, que está respondendo ao hormônio trófico hipofisário, vai exercer uma retroalimentação negativa na sua glândula anterior, que foi a adenopófise, que está mais próxima, né? É a imediatamente anterior a ele. Isso aqui, alguns autores chamam de retroalimentação negativa de alça longa. Por quê? Por que a alça longa, se está tão perto, né? Isso é um conceito que às vezes a gente entende errado. Como é que eu chamo de alça longa algo que está perto, já que é a glândula imediatamente anterior? Porque a retroalimentação negativa a que eu estou me referindo é com relação ao fator de liberação. É quem regula a história toda. É o primeiro hormônio trófico, digamos, que regula o eixo inteiro. Então, ele sim está distante, né? Eu tenho o quê? Mais 2 níveis para chegar nele. Então, aqui é uma retroalimentação negativa de alça longa que pode acontecer em 2 níveis, tanto no nível da adenopófise, como no nível lá do hipotálamo. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de hormônio secretado por esse órgão-alvo final, ele irá exercer retroalimentação negativa, tanto pela glândula que regulou a ele mesmo, no caso a adenopófise, como quem regulou a adenopófise, que foi quem? Foi o hipotálamo. Então, são 2 níveis de retroalimentação negativa. E o que seria a de alça curta? É quando esse hormônio aqui, que não é o da última glândula, é o da adenopófise, regula o primeiro fator de liberação hipotalâmico. E a alça ultra curta é o fator hipotalâmico regulando a própria secreção pelo hipotálamo. Aqui é a glândula secretando a substância, a quantidade plasmática dessa substância que o hipotálamo secretou
vai regular, via retroalimentação negativa, o quanto o hipotálamo precisa secretar dessa substância. Então, aqui é uma alça ultra curta. Aqui você pode ver que esse autor já trata os neurohormônios hipotalâmicos, ele já chama de hormônio trófico 1. Não é errado. Porém, você tem que entender que esse hormônio trófico 1 é o fator de liberação hipotalâmico. É o quê? Você tem que entender que essa substância aqui, na verdade, é um neurohormônio, ok? Já que a célula do hipotálamo é o quê? A célula secretora do hipotálamo são neurônios. Esse hormônio trófico 1, ou neurohormônio hipotalâmico, ou fator de liberação adeno-hipofisário, ele é secretado, a gente vai ver onde, e vai regular a adeno-hipófise. A adeno-hipófise secreta um outro hormônio, esse outro hormônio vem vir a ser também um hormônio trófico. Por quê? Porque ele regula outra glândula, e assim por diante. Nesse caso, ele é o hormônio trófico 2. E essa outra glândula também secreta um hormônio que controla, nesse caso aqui, não será mais, o alvo dele não é uma glândula, é um tecido-alvo não glandular, não é uma glândula. Então aqui é só hormônio, não é mais hormônio trófico. Ele não tem, com relação à secreção hormonal, ele não vai ter esse último hormônio aqui, a característica de trofismo. Como é que se dá a retroalimentação negativa aqui? Como é que são as alças? Essa questão de alça, gente, esse conceito aqui, toda aula, todo livro-texto, tudo que toda introdução à fisiologia do sistema endócrino sempre começa falando dessas alças. Na prática, quando a gente está vendo hormônio específico, eu acredito que seja muito mais importante a gente entender os efeitos e a retroalimentação em cada nível desse hormônio especificamente do que se ater muito a saber se essa alça aqui está sendo curta ou está sendo longa. Não me importa. Mas não posso deixar de comentar com vocês, né? Esse hormônio trófico 2, então, ele gera retroalimentação negativa, ele exerce retroalimentação negativa de alça curta em quem? No nível hipotalâmico. E o hormônio trófico 3 exerce uma retroalimentação de alça longa no nível hipotalâmico. Então, finalmente, indo para esses padrões de estímulo que regulam todo esse eixo, novamente, a gente está falando o quê? De reflexos que... O que é um reflexo? É algo que responde a um estímulo de forma automática, né? Não para acontecer essa resposta. Não existe uma tomada de decisão, não é algo consciente, não é uma atitude, é um reflexo mesmo. A gente não tem como, de forma consciente, regular a secreção de nenhum hormônio, principalmente quando se trata de metabolismo. Então a gente vai falar de reflexos, a gente também vai falar de padrões pulsáteis, de estímulos programados, que não deixa de ser um reflexo também, né? Porém, é um reflexo aqui a algo que já é automático, que vai acontecer naquele período do dia, vai acontecer naquela época da vida, vai acontecer naquela estação do ano, enfim. Segue um padrão de estímulo circadiano. E, além disso, existe a retroalimentação negativa, que a gente já viu até aqui, né? Acredito que todo mundo entenda o que é retroalimentação negativa. Então, sempre que eu falar, nas próximas aulas, que a gente sempre falar de todos os mecanismos, tudo que um hormônio regula, quando a gente estiver falando quem regula esse hormônio, vocês prestarem atenção, geralmente isso a gente vê no final do conteúdo de cada hormônio, a gente sempre vai falar da regulação desse hormônio, quem regula esse hormônio. Quem regula esse hormônio, a gente vai falar sempre desses 3 padrões de estímulo. Reflexos a estímulos, os padrões pulsáteis e a retroalimentação negativa. Então, a concentração plasmática de algum hormônio está sempre sofrendo a influência desses 3 padrões de estímulo. Como é que esses padrões são gerados, é o que a gente vai ver hoje, como esses padrões são gerados. Retroalimentação a gente já falou. Então, agora falando sobre os estímulos pulsáteis, os padrões circadianos e os reflexos a estímulos externos ou internos, como eles são gerados. A gente já falou, basicamente, onde eles são gerados, né? Quem confere, quem gera informações através do sistema nervoso central
para gerar esse padrão de estímulo? São os sensores, que pode ser a própria célula endócrina, pode ser o sistema nervoso central e o sistema fotoneuroendócrino, no caso dos padrões circadianos. Eles recebem o quê? Eles recebem aferências. Quando a gente está falando de sistema nervoso central gerando um padrão de estímulo, esse padrão de estímulo está respondendo a uma informação que ele recebeu através de aferências sensoriais, estimulando então o que vai gerar esse padrão de estímulo via sistema nervoso central. Exemplos que nós falaremos bastante: estado nutricional do organismo, estado inflamatório do organismo, estado de estresse, tudo isso a gente vai estar sempre comentando, porque em algum ponto vai ter a ver com o metabolismo, além, claro, de comportamentos programados, respondendo a sazonalidade, periodicidade, fases da evolução daquele organismo, desenvolvimento corporal daquele organismo, enfim. Tudo isso aqui é percebido, gera sinapses através das aferências que vão lá para o sistema nervoso central, fazer sinapses com neurônios de regiões do sistema nervoso central, cada uma dessas regiões responsáveis por alguns desses comandos, algumas dessas interpretações que a gente vai falar a respeito, para assim gerar essa interpretação que, lembrando novamente, é um reflexo. A maioria dessas interpretações não são conscientes, não são atitudinais, né, são reflexos, para gerar um padrão de estímulo. Esse padrão de estímulo vai disparar potenciais de ação e vai fazer sinapses com neurônios pré-ganglionares, e o restante dessa história a gente começou hoje falando a respeito dela. Então a gente começou falando de como essa informação é propagada através do sistema nervoso. Agora a gente está falando quem gerou essa informação. Porém, não é só através da glândula inervada, né? Os exemplos que a gente viu aqui são glândulas inervadas. Inclusive, essas substâncias aqui que levam essa informação adiante são as catecolaminas e também outros neurohormônios que não são os neurohormônios que a gente vai falar na regulação do metabolismo. São neurohormônios secretados por uma outra parte da hipófise, que a gente vai já ver quando a gente vai falando sobre hipófise propriamente dita, que são neurohormônios da neurohipófise, porque existe a adenihipófise, existe a neurohipófise, a gente vai já falar sobre isso, mas só para a gente começar a dar nome às substâncias. E claro, esse estímulo, ele também não vai só gerar estímulo através das inervações, seja simpática, parasimpática, do sistema nervoso autônomo, né? Ele também vai agir através de quem? Do eixo hipotálamo-hipófise. Esse estímulo, então, é processado no sistema nervoso central. O hipotálamo, gente, tem vários núcleos com vários neurônios que fazem sinapses com neurônios do sistema nervoso central inteiro. Então, é aí que acontece essa comunicação, é aí que ele é regulado, é aí que ele recebe informações a respeito do estado nutricional, a respeito do estado inflamatório, a respeito de estresse, tudo isso acontece lá de forma reflexa. O hipotálamo, então, responde secretando mais ou menos quem? Os neurohormônios. Por que neurohormônios? Porque neurohormônios? Porque o hipotálamo é feito de neurônios e ele secreta neurohormônios que são controladores de quem? De outros hormônios. Quem são os outros hormônios? São os hormônios secretados pela adenihipófise. Então, são os neurohormônios controladores de outros hormônios, nesse caso aqui, hormônios hipofisários. E é aqui, então, que acontece o eixo hipotálamo-hipófise, que na verdade é um eixo hipotálamo-hipófise-glândula periférica. A gente já sabe quem é o hipotálamo, a gente vai ver quem é a hipófise, e a glândula periférica, em suma, é o quê? É tireoide, córtex da adrenal e as gônadas. A gente vai falar dessas três, porque as três secretam substâncias que têm a ver com a regulação do metabolismo. Hormônios da tireoide, catecolaminas, cortisol e testosterona, e hormônios sexuais, que em algum ponto têm a ver com a regulação do metabolismo também. Ok?